Não temos o direito de ensinar uma outra verdade a não ser Jesus Cristo, porque ele foi um enamorado de Jesus Cristo. Queridos telespectadores, internautas, romeiros e romeiros de Nossa Senhora, uma tarde fria em Aparecida, mas a fé aquece os nossos corações, não é verdade? Falemos sobre o Padre Vítor Coelho de Almeida, missionário da comunhão orante, perseguidor da santidade, para ser outro Cristo e anunciar o seu evangelho de vida. Esse é Padre Vítor Coelho de Almeida. Mas vamos fazê-lo inspirados pelas leituras apenas anunciadas do profeta Jeremias, de São Paulo aos Efésios, do Evangelho de Marcos, muito especialmente o Evangelho de Marcos. Jesus recebe os missionários que apenas haviam sido enviados em primeira missão. E eles voltam cansados, porque missionar não é fácil. São tantos os contratempos na missão. E interessante, Marcos chama os missionários de apóstolos. Etimologicamente, o sentido da palavra apóstolo é enviado. Então, aqueles eram enviados por Jesus, portanto, não poderiam falar de outra doutrina, senão aquela aprendida com Jesus, com o Mestre. E não podiam também fazer outra obra, senão a obra feita pelo próprio Jesus. Apóstolo continua a ação do Mestre. Não poderiam ficar escravos de outras doutrinas vãs e nem ensinar as suas próprias verdades, ideologias outras. Não. Só podiam anunciar o evangelho que Jesus havia lhes ensinado. É para nós uma lição, queridos bispos e sacerdotes. Não temos o direito de ensinar uma outra verdade a não ser Jesus Cristo. Ai, que tentação de nós anunciarmos a nós mesmos e aquilo que acreditamos. O Evangelho chama a nossa atenção. E interessante ainda, Jesus chama os apóstolos seus para descansarem. Sim, o trabalho é duro, precisam descansar. Mas o sentido desse descanso não é só o repouso físico. É para buscar a intimidade do Mestre, para lembrar-lhes que, como apóstolos, eles nunca poderiam deixar de ser discípulos, aprendizes, para justamente não correr o risco de desviar a doutrina. Eis aí uma lição para todos nós, bispos, padres, catequistas, lideranças de comunidade. Se não formos íntimos de Cristo, se não repousarmos em Cristo, corremos o risco de desviar o evangelho que Jesus nos ensina e não ser mais o evangelho da vida, e nós nos perdermos em nossas vaidades. Isso é muito perigoso para todo missionário.
E lembrando então daquilo que o Evangelho de hoje nos ensinou, eu quero falar sobre o Padre Vítor Coelho de Almeida. Porque ele foi um enamorado de Jesus Cristo. Por isso que a sua pregação convencia. Ele não anunciava a si mesmo. Ele anunciava o amor que arrebatou o seu coração. E o fazia com maestria. Porque era um homem de Deus. Um homem de Deus. Porque um homem rezador. Eu o conheci. O tercinho era sempre debulhado entre os seus dedos. E como se preparava para fazer a consagração a Nossa Senhora Aparecida? Era rezador e ensinava o povo a rezar. Os ponteiros apontam para o infinito. Ali ensinava a doutrina, porque era também um homem da igreja. E estudava com profundidade os ensinamentos do magistério. Este sim precisa ser colocado sobre os altares, para que o testemunho da sua vida e as suas virtudes continuem a evangelizar. Ele levava o evangelho da salvação, mas para resgatar a pessoa por inteiro. Por isso, o Padre Vítor Coelho de Almeida era um homem comprometido na promoção da pessoa humana. Não é demais dizer que o Padre Vítor era um sanitarista. Cuidava do coração, mas também cuidava do corpo. Naqueles idos tempos, ensinando as regras básicas da higiene e da saúde. E a família ali ao redor do rádio, rezando, aprendia a cuidar da própria vida. E aprendia como a vida é valiosa, porque é dom de Deus. Padre Vítor Coelho, ele conformou o seu coração ao coração do bom pastor. E viveu, gastou a sua vida para esperançar o povo sofrido e carente de vida. Por isso a igreja já o reconhece como venerável, por seu testemunho evangelizador, catequista do Brasil, apóstolo do rádio, homem bom e virtuoso, que deve ser conhecido. Queira conhecer a vida do Padre Vítor Coelho para imitá-lo. Homem bom, que transmitia a bondade de Deus, a sua misericórdia. Um evangelizador como Jesus, compadecido das necessidades do povo. Evangelizar para o Padre Vítor Coelho de Almeida foi prioridade em sua vida. Ele soube descansar com Jesus, como nos ensinou o Evangelho de hoje, tendo como conteúdo da sua evangelização a pessoa de Jesus e nada mais. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ensinava: Deus é misericórdia. Não existe pecado que não tenha perdão. Deus é misericórdia infinita, é copiosa a redenção, é abundante, como um
missionário redentorista, filho de Santo Afonso. Assim, ensinava o povo a nunca se desesperar. E dizia mais, que a fé sem obras é morta. Daí a necessidade de cuidar da vida, que é dom de Deus. Buscar a fraternidade, o diálogo, a concórdia. Como nos disse São Paulo na segunda leitura, nada de uma religião intimista, legalista, mas que produz frutos de vida pelo serviço fraternal, pela caridade operosa. E termino. Ao fazermos memória do passamento do Padre Vítor Coelho de Almeida, inspiremo-nos em sua vida, em suas virtudes, para todos nós sermos outros Cristos, como ele o foi, bons cristãos, evangelizadores, discípulos, seguidores de Jesus Cristo, o amor feito carne, a única verdade que converte o coração do homem e constrói uma nova humanidade, o seu reino, reino da justiça, do amor e da paz. E ele tantas vezes recorreu à Mãe Aparecida. Eu também agora recorro a ela, pedindo: Mãe Aparecida, alcance-nos a graça de ver o Padre Vítor no altar. Alcance-nos esta graça. Aquele que é o arauto da Santíssima Trindade precisa continuar evangelizando para a glória de Deus e o bem da igreja. Amém. Amém. Minha saudação aos irmãos bispos, Dom Joércio, aos padres que comigo rezam esta Eucaristia. Padre Anísio, à frente desta romaria, em memória ao nosso querido Padre Vítor Coelho, Padre Ulisses, que tanto nos ajudou nesse tríduo, Uneser, União dos Seminaristas Redentoristas, uma vez redentorista, sempre redentorista. E também a romaria lá da querida cidade de Sacramento. Eu os saúdo. Que orgulho terem um conterrâneo deste quilate, Padre Vítor Coelho de Almeida. Essa romaria que é trazida pelo Padre Ricardo, pároco da Paróquia Basílica de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Padre Vítor Coelho, ele conformou o seu coração ao coração do bom pastor.